está convidado a abrir a Bíblia em Isaías, o evangelista Isaías. Queremos pensar sobre o seguinte tema hoje. A irmã está lembrando aqui que tem pastel hoje no final do culto. Depois nós vamos colocar aqui um aviso aqui, né, sobre o pastel. Isaías 59. Nós vamos ler os versos 1 a 3. E depois os versos 12 a 21. A necessidade de vivermos em estado de arrependimento. A necessidade de vivermos em estado de arrependimento. Isaías 59, 1 a 3, assentados mesmos, como estamos. Quero ler com você esta porção. Isaías 59, Velho Testamento, Isaías. Se todos acharam, digam amém. Amém. Alguém não achou? Peça ajuda aí ao seu vizinho. Isaías capítulo 59. 1 a 3, primeiro. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Agora os versos 12 a 21, Isaías 59, verso 12. Isaías 59, verso 12. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Obrigado, irmão. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião,
aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Que a gente perceba a condição da nação de Israel como sendo uma condição humana, genérica, mundial. Quando nós lemos sobre a história de Israel e as revelações que Deus faz para Israel, a maneira como Deus trata Israel, nós estamos percebendo uma nação que tem, digamos assim, as qualidades perfeitas da rebeldia. É uma nação dura, é uma nação teimosa, é uma nação que tem todas as possibilidades de rebeldia afloradas. Fiquei meditando sobre por que Deus fez isso. Eu penso que seja o seguinte: Deus escolhe um povo de dura cerviz, abre cerviz, a nuca, você não consegue colocar cabresto, é um povo teimoso, você fala para eles se arrepender, eles morrem, derramam sangue, mas não se arrependem. São pessoas tremendamente rebeldes. A nação de Israel é a característica do judeu, e é exatamente esta nação que Deus escolheu para representar a humanidade, e num segundo momento representar a igreja. A igreja é chamada no Novo Testamento do Israel de Deus, eu e você, meus irmãos. E a questão é a seguinte: Deus escolhe essa nação como se fosse o ápice da rebeldia humana, para mostrar para mim e para você que todos temos chance. Se Deus perdoa Israel, pode perdoar o brasileiro. Se Deus perdoou o cuiabano, pode perdoar um baiano também. O baiano é teimoso, hein? Mas Deus pode perdoar também. Chega graça também, chega benefício também. Então Israel é um tipo de ser humano exacerbado, aumentado, para representar a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus na vida dessa nação. E é uma nação escolhida, e diz lá Paulo aos Romanos que ainda vai haver uma conversão genuína em Israel. Esse texto, Isaías está olhando para essa nação rebelde, para essa nação que conhece a revelação de Deus, que tem informações preciosíssimas dos céus, e ainda assim consegue desobedecer, ainda assim consegue ser rebelde. Mas se a gente for sincero, temos um pouquinho de Israel também em nós. Quanto você conhece das revelações de Deus, quanto você conhece das mensagens celestiais, e você não obedece, e você não se submete. Quanto de revelação eu e você já recebemos, e ainda não chegamos no ponto de uma obediência plena. Pare um pouquinho e pense. Você pode afirmar como salmista: amo o Senhor, com sinceridade? Será que você ama Jesus com sinceridade? Tire todos os argumentos da sua cabeça, tire todos os artifícios, todos os racionalismos, e diz: eu amo com certeza ao meu Senhor. Será que há um amor mesmo? Nós somos convidados por Isaías, nesse diálogo entre Deus e o povo, neste texto, a experimentarmos arrependimento. Este é um texto normalmente utilizado para pregarmos o Evangelho àquele que está distante da igreja. Mas quando você olha para a história de Israel e para o ser igreja de Israel, eu e você não podemos ficar de fora. Porque o texto vai falar
de algumas realidades que eu preciso notar na minha vida e na revelação de Deus, para que eu não desvirtue, para que eu não negue, para que eu não abandone aquilo que Deus já me revelou, aquilo que Deus já me falou, aquela verdade que Deus já me trouxe o entendimento. Você certamente conhece alguma coisa de Deus, da vontade de Deus. Deus não deixou a sua vontade escondida. Deus não deixou a sua revelação distante. Deus tem se revelado de todas as formas. Até mesmo o homem incrédulo, diz o salmista, que não pode ficar, ou não pode desculpar-se diante de Deus. Os céus e a terra declaram a glória de Deus, de tal forma que ninguém é escuso diante de Deus. Todo ser humano já teve um mínimo de revelação do Pai. E nós que estamos na igreja, temos muito mais revelação. Você que lê a Bíblia, que ouve estudo bíblico, que lê de repente textos evangélicos, você tem muito mais de Deus. E a pergunta é: quanto isso tem tido efeito na sua vida? Por que será que não tem? Esse texto me faz refletir sobre a necessidade de a gente entrar num estado de humilhação diante de Deus, um estado de arrependimento continuado. Porque assim como você, eu também, a maioria dos crentes, começando pelos crentes do Novo Testamento, não chegaram à perfeição de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu não julgo que eu tenha alcançado a santificação, mas uma coisa eu faço, eu largo o que atrás fica e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus. Então essa é uma dinâmica do cristianismo, de tal forma que nós não vamos experimentar, como Israel não experimentou, algum nível de perfeição absoluta aqui. Nós estamos num caminho em que nós precisamos andar em estado de arrependimento, em estarmos obedecendo aquelas revelações que Deus já nos concedeu, e sempre, sempre lembrando, somos pó, e precisamos estar em contínuo arrependimento. O que é o arrependimento? É uma condição de pensar que Deus está sempre certo e eu estou sempre errado. Eu nunca estou certo. Arrependimento significa: Deus, tu tens razão, eu não tenho razão. Arrependimento tem a ver com o fato de que você não negocia com Deus, não argumenta com Deus, não se auto-justifica diante de Deus, você simplesmente se dobra diante dEle. Ele é Senhor. Arrependimento é um estado em que você se dobra diante dEle e continua dobrado diante dEle, porque Ele é Senhor. E cada vez que porventura algum nível de rebeldia nascer no seu coração, você continua dobrando-se diante dEle por decisão da vontade, por decisão da mente, por decisão da revelação que Deus trouxe ao coração. É um estado de arrependimento, é um caminhar contínuo. Esse texto me dá 3 razões para que eu viva isso. Por que que eu devo viver em estado de arrependimento? Há uma necessidade. Eu preciso entender por que tem que ser assim. Eu encontro pelo menos 3 razões. A primeira razão aparece nos versos 13 a 15. Eu devo viver em estado de arrependimento por causa da minha natureza, ou da natureza humana. Olha o que o texto vai dizer, verso 13, depois de colocar 2 pontos, o verso 12, quando o Isaías diz que ele está certamente detectando as suas transgressões, ele diz: rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. São 4 situações que provavelmente você vai dizer: pastor, não estou nessa não. Eu não sou rebelde contra Deus, eu não traio Jesus. Jesus falou assim: se você for meu amigo,
você me obedece. E se eu não obedeço, eu estou traindo a amizade de Jesus. Estou traindo Deus. A natureza humana é essa. Porque o pecado entrou no mundo com o seguinte princípio: eu tenho o poder. Eu tenho a minha vontade estabelecida. É interessante, eu estava comentando com alguns irmãos ontem, de como é que Deus está, aliás, como é que Satanás está disseminando esta verdade de forma cada vez mais forte entre os seres humanos. A Rebeca estava assistindo um desenho, e toda hora a personagem dizia: eu faço do meu jeito, faço do meu jeito, e faço do meu jeito, repetidas vezes no decorrer do desenho. Terminou o desenho, fui com ela ali fora e conversando, ela entrou no carro, pedi para ela sair, falei: pai, faço do meu jeito. Ele pegou. É do meu jeito. Agora, quem de nós não quer isso? Isso é do meu jeito, não é, Márcio? Mas o que Verônica tem a ver com o seu jeito? O jeito é meu. Essa é a natureza humana. E Satanás está cada vez mais impregnando isso nas mentes de todos os seres humanos. É do meu jeito, é de como eu quero. Não importa o que Deus pensa, não importa de repente se o outro pensa alguma coisa, eu quero do meu jeito. Natureza humana, ela tem dificuldade para seguir Deus. Uma versão, o Novo Testamento, numa linguagem de hoje, diz de intimidade, deixar de seguir o nosso Deus, que é a segunda frase do texto, afirma de intimidade com Deus, vida de andar com Deus, deixar de seguir Deus, deixar de andar com Deus, deixar de relacionar-se com Deus, intimidade com Deus. A natureza humana, por conta dessa rebeldia colocada lá no Éden, contra toda a autoridade, não gosta de submeter, e por isso tem dificuldade para orar, tem dificuldade para se ajoelhar, arruma um monte de desculpa para não ajoelhar-se diante do Senhor. Provavelmente você não é assim, e a minha oração é que não seja, mas que você seja uma pessoa capaz de, sem resistência, dobrar-se diante de Deus cada dia em oração. Quantos argumentos você dá para Deus para não parar, para ter um tempo de relacionamento, de intimidade, de atenção a Ele? A nossa natureza é rebelde. Precisamos de atenção continuada, porque senão nós vamos criando argumentos e que nós mesmos nos convencemos de que não, mas é assim mesmo, pastor. É normal que seja assim. Esse negócio alastra de casa em casa, de pessoa a pessoa. Se você caminha com alguém que é resistente à oração, você se tornará mais facilmente resistente à oração. Deixar de seguir nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, é um negócio que nós não prestamos muita atenção. Aí, há uma outra tradução que diz pregar a revolta. Irmãos, a gente faz isso com a maior naturalidade, principalmente quando olhamos para o nosso país, para o nosso mundo, nós somos rápidos em dizer: ele está errado, em não se submeter a nenhuma autoridade, e até atiçar, pregar que realmente não devemos nos submeter àquela autoridade, porque ela é pecadora, ela é injusta, ela é ruim. A história americana está se desdobrando de uma forma tão cruel, e as pessoas estão se levantando para se rebelar contra a autoridade instituída, só pelo que ela falou. E eu, irmãos, como ser humano rebelde que sou, eu tenho dificuldade para discordar deles. Quem de vocês discordou das afrontas que as personagens de Hollywood fizeram ao Trump? Provavelmente nenhum cidadão que porventura diga que crê em Jesus.
nós somos rápidos em dizer, realmente temos que nos revoltar, não podemos deixar que ele nos domine, ele é cruel. Pregamos a opressão e a revolta. Natureza nossa é essa. Nós não gostamos de perder, principalmente quando mexe na nossa conta bancária. Aí pronto, viramos leão. Tornamos-nos astutos, rápidos em atirar. Falar de atirar, eu vi um testemunho de um pastor que eu fiquei envergonhado. E o argumento dele é justificável até para muitos cristãos. Andar com seguranças dessa altura, a ponto de dizer assim, ó, quem quiser me fazer mal, pode vir, mas vai morrer. Um pregador do Evangelho, da graça de Deus. Então o negócio está tão alastrado, nós não podemos mais nem olhar para o mundo. Somos nós que precisamos encontrar um estado de arrependimento, de humilhação diante do Deus de amor, do Deus de graça, do Deus de perdão. Mas nós vamos cada vez mais ficando tão insensíveis às verdades bíblicas que a coisa parece normal. É tão normal que a gente nem mais sofre com isso. E até concorda, como eu tenho dito aos irmãos. Natureza humana é rebelde. Se eu não tiver um estado de arrependimento, que Jesus usou a seguinte expressão, orai e vigiai. Estado de arrependimento tem a ver com esse negócio de vigiar. Vigie o que você diz, vigie o que você pensa, vigie as suas atitudes, perceba-se através da palavra. Deixe a palavra iluminar o seu coração. Deixe a palavra trazer quebrantamento ao seu coração. Deixe a palavra trazer alguma sensibilidade no mundo cheio de injustiça. E que Deus ainda ama, que Deus ainda perdoa, que Deus ainda quer ver pessoas convertidas. Eu e você somos convidados a vivermos um estado de arrependimento, que a gente reconheça isso. Olha só o que diz o verso 14. Assim a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Verso 15. Não se acha a verdade em parte alguma. Aqui vem eu e você, ó. E quem evita o mal é vítima de saque. Pastor, eu vou andar reto. Rapaz, vou mais andar não. Eu resolvi andar obedecendo, o cara me lesou. E aí então nós nos armamos. É a nossa natureza. Nós somos influenciáveis. Nós vivemos numa sociedade onde a regra é, cuide do que é seu. E se porventura tocar nele, mate-o. Se não puder matar com uma arma, porque é coibido pela justiça comum, mate com a língua, mate, enfim, com retaliações, mate. Expulse-o da sua presença. Não tenha relacionamento com ele. Nós somos assim. Se alguém nos fez mal, a gente mata, corta o relacionamento, não quer mais saber. Olha, você morreu para mim. Natureza humana, na sua intimidade pessoal e no seu estado de relação, é contaminável. Por isso, se eu não cuidar para viver em estado de arrependimento, de confissão, de percepção da verdade de Deus, eu corro o risco de me ficar cada vez mais distante do Evangelho. Aí tem aquela frase que algumas pessoas, dentro da igreja e perdido. Israel, povo de Deus, e completamente distante de Deus. Como está a sua vida? Eu desafiar você a desenvolver um estilo de vida de arrependimento, de percepção, de atenção àquilo que você pensa, àquilo que você emite como palavras, a respeito de outras pessoas, a respeito de políticos, a respeito dos seus irmãos, a respeito, enfim, de você mesmo. Como é que tem sido os seus pensamentos? Como é que tem sido as suas declarações? Como tem sido? O texto diz no verso 13, proferir mentiras que os nossos corações conceberam. Eu achei que é isso e já começo a falar. Eu fiz uma leitura do sorriso da minha sogra e já disse, ela está rindo de mim. Eu nem conversei com a minha sogra. Eu nem parei para ouvi-la, mas eu já emiti.
um julgamento a respeito dela. Segunda verdade, pela qual eu devo desenvolver em mim um estado de arrependimento, um estado de percepção da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus, das revelações de Deus, um estado em que eu sou errado e Deus é certo o tempo todo. É por causa do juízo de Deus eminente. Irmãos, nós não estamos brincando de ir para o céu e deixar de ir para o inferno. A Bíblia revela que a volta de Jesus será eminente. Paulo vai dizer que quando estiver em paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Jesus comparou a sua volta como o homem que de repente tem que fechar a casa, e ele diz: se você soubesse que hora que viria o ladrão, então você fecharia na hora certa e abriria na hora certa, mas você não sabe que hora que o ladrão vai chegar. Jesus disse: olha, a qualquer momento eu poderei chegar. O verso de número 19 desse texto diz assim, ó: desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. Isaías está aqui lembrando aos israelitas que Deus vai trazer juízo, e vai ser algo impetuoso, repentino, não vai ter aviso. Eu gosto daquela parábola que Jesus conta a respeito da sua volta, em que as coisas estão acontecendo normalmente. Aí diz que tem 2 pessoas trabalhando no campo, 2 pessoas trabalhando em casa, a coisa está correndo normalmente, as pessoas estão se casando, se dando em casamento, de repente, some um aqui, some outro ali, e você não sabe o que aconteceu. A volta de Jesus, o julgamento de Jesus, não vai ser antecipado por algum tipo de jornal excepcional, algum tipo de jornal sensacionalista. Não vai ter uma previsão meteorológica. A única previsão é a Bíblia. Jesus fala assim, ó, quando você percebe que a figueira já está tornando seus ramos tenros, cuidado, está chegando já o verão. Então assim vai ser a avaliação. Nós vamos olhando para as coisas acontecendo ao nosso redor e sabendo que pode vir a qualquer momento, porque não há uma métrica, não há uma medida. Você diz, olha, está faltando só 5 centímetros, ou faltando só um dia. Não tem. Jesus não deixou isso de forma explicadinha, por A mais B, matematicamente, sobre a sua volta. Ele diz, olha, esse negócio de tempo compete ao Pai, nem eu sei. Mas o fato é que a Bíblia é cheia de dizer, virá repentinamente. Eu estava ouvindo os irmãos falando ali sobre o manso, né? O manso de repente está lá, as águas tranquilas, de repente algum problema acontece, e toda a nossa Cuiabá, ou pelo menos parte dela, e Várzea Grande, inundada. A ideia que Isaías traz aqui é essa: quando você menos espera, está dormindo, já foi. Aí, mas isso é impossível de acontecer. Olha para Minas Gerais, é impossível de acontecer? Bom, isso são fatos localizados, que representam essa volta de Jesus, que vai ser iminente. Então eu preciso estar continuamente com a minha vida em atenção à vontade de Deus. Por quê? Estou lidando com a minha eternidade, estou lidando com a vida eterna, estou lidando com a minha salvação. Eu não posso abrir mão da vigilância, deste estado de arrependimento, porque eu posso ser pego, quando menos esperar, em falta. Será em circunstâncias normais, e será repentino, será inesperada a volta de Jesus. Portanto, por causa disso, eu preciso andar em contínuo estado de arrependimento, em prestar atenção ao que Deus quer para a minha vida, em dar atenção ao que Deus está falando comigo, para eu não ser pego em rebeldia, para eu não ser pego fora do reino de Deus. Como você tem vivido a sua atenção da sua vida cristã? Como você tem se autoavaliado continuamente? Acontece semanalmente, acontece mensalmente, anualmente, ou acontece diariamente, momentaneamente? O desafio bíblico é como estilo de vida, você viver como estilo de vida em estado de arrependimento. Você não deve esperar o domingo para fazer a avaliação da sua vida.
Você não deve esperar o final do dia para fazer a avaliação da sua vida. Você deve fazer isso com uma condição de existência humana. Nós somos chamados a vigiar o tempo todo, a prestar atenção o tempo todo. Esse é o desafio que o estado de arrependimento requer de mim e de você. Você pode ser pego de surpresa. A parte, a volta de Jesus, você tem as questões relacionadas ao seu dia. Eu gosto de um hino que diz o seguinte: quando é pela manhã, tudo está muito calmo, tranquilo, o texto diz, vigia e orar, porque pode vir uma tempestade. Assim deve ser a nossa vida. De repente você levanta pela manhã, hoje está tranquilo, está tudo muito bem. Cuidado, porque o minuto seguinte pode virar tudo às avessas, e você tem que estar preparado. A sua vida de oração, de atenção em Deus, não vai eliminar os problemas, mas vai preparar você para enfrentá-los, com o coração disposto a obedecer, com o coração disposto a confiar em Deus, com o coração disposto a experimentar uma vida abundante, mesmo em meio à tempestade. Mas se a gente não dá atenção, se a gente não vive relaxadamente, quando você menos espera, você se vê num turbilhão do dia, esposa e filho, e a conta, e o vizinho, e aquele negócio, vira um negócio, daqui a pouco você fica 2, 3 dias envolvido no estresse tremendo, só porque viveu deixando de estar vigilante, vivendo continuamente, buscando a Deus, avaliando a vida e confiando nele, criando vínculos espirituais com o Espírito Santo de Deus. Aí você sofre no dia a dia, você sofre porque você não está bem com seu pai, você não conversou com seu pai, e aí vem os reversos da vida. Uma terceira verdade pela qual devo viver em estado de arrependimento aparece no verso 21, isso aqui é a essência do Evangelho, é a condição específica de quem vive o Evangelho. Verso 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos seus descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Que Isaías está lembrando aqui, é algo que o Novo Testamento vai concluir. Deus fez uma aliança com os arrependidos de Jacó, porque o verso 20 diz isso, o Redentor virá a Sião, e aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, ou seja, com os arrependidos. E aqui tem uma promessa maravilhosa que você precisa avaliar, se você pertence à nação de Israel, pertence à igreja ou não. Olha só, o meu Espírito que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela. Sabe qual é o termômetro para saber se você pertence a Jesus ou não? Se Jesus é o seu Senhor ou não? É exatamente este fato de que o Espírito Santo em você vai trazer sentimento contínuo de arrependimento. Se você é daquelas pessoas que passa o dia sem se auto-perceber diante de Deus, cuidado, você pode estar tão longe dos céus quanto Satanás. Se você é daquelas pessoas que não consegue se auto-perceber diante de Deus, e passa horas e dias e meses, sem ao menos perceber que há uma palavra de Deus na sua boca, que há uma mensagem de Deus para você, que há uma informação, uma revelação de Deus para você, cuidado, você pode fazer parte de um outro grupo, que não seja o reino de Deus, porque a promessa é muito clara, e o Novo Testamento está recheado desta promessa, virei a Ele, farei morada nele, Ele será meu filho, e Ele me chamará de Pai, haverá uma comunhão entre nós, é o milagre da salvação, é o milagre do novo nascimento. Cada cidadão precisa sempre se autoavaliar nesse sentido, será que eu realmente sou salvo? Será que Jesus Cristo realmente assumiu o controle da minha vida? Será que eu estou ouvindo Deus? Ou será que eu criei uma ideia de Deus, alguma coisa do meu jeito, alguma coisa que eu gosto, e eu me relaciono com Ele desse jeito, eu não tenho algo que vem de fora para dentro para me transformar? Eu não leio a Bíblia, eu não quero saber o que ela fala para mim, e quando eu leio, eu faço ela pensar o que eu penso,
e interpreto de acordo com o que eu acho. Não estou interessado em ouvir Deus. Como está a sua vida? Será que Deus já fez uma aliança com você? O seu coração já pertence a Jesus? Você ouve Jesus de manhã até a noite? Você pode até nesse caminho se auto-perceber rebelde em alguns pontos, mas você ouve pelo menos? Você percebe pelo menos Ele falando com você? Porque se não há essa percepção, preciso convidar você a um arrependimento sincero. Dizer: Deus, eu tenho andado conforme o que eu penso, eu tenho até lido a Tua palavra, eu tenho até de repente buscado algumas informações bíblicas, mas eu sou daquele que escolho só o que me interessa. São as palavras bonitas, aquilo que confronta o meu coração, eu descarto, eu faço de conta que não estou vendo, eu não quero nem pensar nisso. Como está o seu relacionamento com a aliança de Deus? Quero desafiar você nesta noite a olhar para você e dizer: eu preciso me converter ao Senhor. Ele está certo, Ele tem me falado muito, mas eu estou continuamente rebelde ao Espírito Santo dEle. Hebreus vai dizer assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se dobre diante dEle. Entregue a sua vida para Ele. E a partir daí, vive em obediência a Ele. Não há salvação sem obediência. Não há salvação sem senhorio. Não há. Você pode estar se auto-enganando. Se Jesus não é o seu Senhor, se Ele não mostra para você o seu pecado, se você não se auto-percebe necessitado continuamente do perdão dEle, da graça dEle, cuidado. Você pode estar tão distante dos céus, quanto qualquer incrédulo da face da terra, porque Ele não fala com você, não tem experiência com Ele. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Talvez você tenha tido algum encontro um dia com Jesus, pensou que tivesse algum encontro, mas você foi embora, abandonou, e você então vai maquiando, vai criando lógicas humanas para continuar de repente carregando uma Bíblia e dizendo: não, eu sou de Jesus, Ele é meu Salvador, eu tenho certeza da minha salvação. E a pergunta é: Ele manda em você? Ele dá ordens para você diária? Se Ele não dá ordens para você diárias, se você não consegue ouvir dEle ordens, cuidado. Você pode estar se auto-enganando com uma mensagem evangelística, água com açúcar, que é tão comum hoje, né? Você encontra tantas pessoas que estão com a vida toda torta, e ela diz: eu creio em Jesus, Deus, meu Salvador. Meu Deus do céu, o cara não se auto-percebe, a Bíblia não revela nada para ele, a sua leitura é uma leitura egoísta e voltada para si, para as suas vontades pessoais. Como está o seu coração? Você pode ter certeza que Jesus é o seu Senhor? Você pode dizer que todas essas letras: eu amo Jesus, e porque amo eu me submeto a Ele. Como está a sua vida? Baixe sua cabeça. Queria orar com você nesse instante, desafiar você nesta noite a dizer: Deus, eu me arrependo, eu tenho feito negócios com a minha fé, eu disse que entreguei minha vida para o Senhor, mas realmente eu já tomei de volta, eu entreguei, mas hoje não faço a minha vontade, a tua não. Eu leio a tua palavra e, olha, não faz sentido nenhum para mim, ela não fala mais no meu coração, ela não alegra mais o meu coração, é seca, é uma letra, só uma letra. Aliás, Senhor, eu nem tenho mais lido a tua palavra, sabe, esse negócio de ler a Bíblia para mim tem sido algo tão chato, tão religioso, sabe, eu ouço alguns DVDs, eu ouço alguns vídeos na internet, sabe, Senhor, eu ouço algumas mensagens, e eu fico legal, aí eu fico com o meu coração tranquilo, mas olha, nada de compromisso com Jesus, com obediência, com a obra dEle, com a vontade dEle. Não, eu não quero saber disso não, eu quero só viver
o meu caminho, os meus sonhos. Quero desafiar você nessa noite a arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Deus, eu me arrependo, eu quero ouvir a Tua voz, Pai. O que o Senhor tem para mim? Qual é a Tua vontade? A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu tenho andado até ouvindo a Tua voz, Pai, mas eu não tenho dado atenção. Teu Espírito Santo até tem falado comigo, eu sou realmente temente ao Senhor, mas eu não tenho ouvido não, eu não tenho dado atenção não, eu invento outras histórias, canto alguma coisa para esquecer, converso com alguém, ligo para alguém, saio andando e eu esqueço. Como tem sido a sua vida de obediência ao Senhor? Você já teve uma experiência com Jesus? Deus já fala com o seu coração e você não obedece aos detalhes que Ele dá para você de revelação. Queria convidar você a um arrependimento nesta noite e decidir a viver nesse estado, porque a sua natureza e a minha natureza, meu irmão, precisa de vigilância, porque senão quando você menos espera, está insensível à voz do Espírito Santo. Quando você menos espera, as coisas já não estão como antes, o seu amor por Jesus já foi, o seu coração já não palpita pela palavra. Quando você menos espera, a sua vida está seca. Como está a sua vida? Vamos orar. Queria convidar você a abrir o seu coração, e onde você está, dizer: Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança, o Teu Espírito Santo já veio ao meu coração, e eu percebo, Ele testemunha comigo que eu sou dEle, as Tuas palavras estão entrando no meu coração, mas eu tenho dificuldade para obedecer, Pai, mas nesta noite eu decido, Senhor, me arrepender, e eu quero viver, meu Deus, em estado de confissão, de humilhação diante do Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor me dará a vitória, Pai, sobre o meu eu, sobre o meu pecado. Coloque diante do Senhor a sua vida agora, meu irmão. Abre o seu coração ao Senhor. Se você o ama, se você já teve uma experiência com Ele, então este é o dia de você tomar uma decisão. A partir de hoje, viverei em estado de atenção à voz de Deus, e Ele sempre estará certo, eu sempre estarei errado, porque Deus é o meu Senhor. Tome a decisão hoje, meu irmão, de viver em estado de arrependimento, confiando na aliança que Ele fez com você, no amor que Ele tem por você, no cuidado que Ele tem por você. E se você ainda não tomou nenhuma decisão, Deus ainda não tocou no seu coração, mas hoje, especialmente hoje, Deus está chamando você. Arrependa-se dos seus pecados. Diga para Deus: Deus, eu estou errado, eu quero conhecer a Tua vontade a partir de hoje. Eu quero me voltar para a Tua palavra, Pai. Eu quero que o Senhor seja Senhor pessoal, íntimo meu. Se você ainda não tem experiência de vida eterna, experiência de salvação, hoje é um dia propício para a sua decisão. Decida agora em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Queria pedir para a igreja orar comigo. E que os irmãos que puderem ficar em pé e se aproximar um do outro agora. Dê a mão aí para o seu irmão. Nós vamos orar agora uns pelos outros. Declare sobre a vida do seu irmão a vitória de Jesus, o senhorio de Jesus. E se você não tem Jesus ainda, diz isso para o seu irmão: eu preciso de Jesus. Ore por mim agora. Eu preciso do amor dEle, do perdão dEle. Eu ainda não compreendo muito bem, mas Deus está me chamando para ser dEle. Mas se você já é dEle, comece hoje a dizer: Deus, reina na minha vida, Pai. Então ore agora, meu irmão. Ore pelo seu irmão agora, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu ombro. Dê atenção agora. Saiba que nos seus lábios estão a palavra de Deus, estão as mensagens de Deus nos seus lábios.
O Espírito Santo de Deus está sobre você. Você pode abençoar seu irmão agora, dizer: a partir de hoje, meu irmão, eu declaro sobre a sua vida vitória sobre o pecado, vitória sobre a sua natureza de rebeldia, vitória sobre a sua desobediência. Você será um vencedor, você estará pronto para obedecer a Jesus. Faça isso agora, meu irmão. Olhe pelo seu irmão agora, em nome de Jesus. Ministra na vida dele a vitória da fé, a vitória da graça, a vitória do Espírito Santo, a vitória de Jesus na vida dele. Deus reina sobre nós, Pai. Deus reina no coração da tua igreja, Deus reina no coração dos teus filhos, Deus reina no coração das nossas famílias. Deus ensina-nos a vivermos em contínua atenção à tua vontade, em estado de arrependimento, Senhor. A nossa natureza é muito rebelde, nós somos influenciáveis, Senhor, nós somos continuamente influenciados pela televisão, pelo jornal, pelas pessoas ao nosso redor. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos fazer um compromisso de vivermos em atenção ao Senhor e à tua palavra, Pai. Ó Deus, abençoe os teus filhos, Pai. Abençoe a tua igreja, ó Deus, e permita-nos sermos verdadeiramente igreja do Senhor, presente, ó Deus, diariamente, não somente no domingo, não somente no final do dia, mas diariamente, momentaneamente, Senhor, vigilantes 24 horas por dia, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento, Pai. Oh Deus, e as tempestades são muitas nas nossas vidas, as lutas, meu Deus, são muitas nas nossas vidas. Dê-nos, ó Deus, um desejo intenso de oração, dê-nos, ó Deus, um desejo intenso de nos voltarmos para a tua palavra, de termos, meu Deus, intimidade com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, abençoe os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus lhe dê a vitória, meu irmão. Jesus seja absoluto na minha e na sua vida, em nome dEle, para o louvor dEle, para a glória dEle. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Tu és o Rei e o Senhor das nossas vidas. Não deixe, meu Deus, que vivamos em estado de rebeldia, de desatenção, mas que desde o coração arrependido, Pai, todos os momentos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você. Pode sentar.